Boa noite a todos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer à casa pelo convite e mais uma vez dar uma satisfação que eu não sou um palestrante, eu sou um educador e como sendo educador a gente gosta de provocar as discussões para que saia enriquecido o debate. Continuo com o mesmo apelido, é Lula, infelizmente ou felizmente. Eu já estou me conformando cada vez mais, não vai ter jeito. O único problema é toda vez que eu vejo um japonês me dá um certo calafrio, né? Porque a gente pensa, agora eu vou. Mas não foi dessa vez. E eu gostaria de dividir com vocês hoje algumas questões sobre educação, né? Até mesmo a educação escolar, porque é o mundo que a gente tem vivido e tem aprendido. Antes disso, eu não me lembro da outra vez que eu estive aqui, se eu contei essa história, e se eu contei, por favor, já vamos aí contar com a caridade de vocês. É que essa experiência que eu tive com a minha filha foi muito marcante e que me fez tomar certas atitudes em relação à educação. Até mesmo porque, acho que da outra vez que eu estive aqui, eu ainda não tinha sido agraciado com um neto, que fez 10 meses agora, no dia 20. Chama-se Gregório, e esse Gregório me fez assim repensar a minha posição diante ao meu aluno e o trabalho de educador. A história que eu conto, que me fez assim, me marcou muito, é quando eu estava indo para a escola levar a minha filha e uma amiga, a Carolzinha, e começou a tocar uma música lenta e eu falei, nossa, que música linda, né? E aumentei o volume. E elas ficaram me olhando assim, né? E eu olhei pelo retrovisor, a amiguinha e tal. Elas ficaram me olhando, eu falei assim, mas vocês não acham bonita essa música lenta? Pai. Eu falei, nossa, essa música é de beijar na boca, de dançar coladinho. Aí a frase que eu escutei delas foi assim, ai que nojo, pai. Eu falei, mas nojo por quê? Vocês nunca dançaram uma música lenta? E elas não haviam nunca dançado uma música lenta. Isso elas tinham 15 anos, 14 anos. Eu achei um pecado, né? Se é que pode usar isso dentro da casa espírita. Por quê? Porque era toda uma estratégia você sair de casa para ir dançar uma música, né? Você tinha que repensar o que você ia fazer, o que você ia falar, com que roupa. E da mesma forma que na minha época, se me permitem, tinha uns móveis que as mães colocavam em cima do bercinho da criança, do Pato Donald, eram umas coisas assim. E eu me lembro que o meu irmão mais novo, ele tentava pegar, né? E eu olhava para ele tentando pegar aqueles móveis e falava, nossa, ele não sabe que está alto. Não, ele não sabia. Ele só foi aprender que estava alto, que a distância era grande, porque ele fazia assim com o bracinho e o cérebro dele começou a entender o que era longe ou perto através do braço. A medida física do longe e de perto para o meu irmão, que era um recém-nascido, é o braço. Então, da mesma maneira, ir dançar uma música lenta numa brincadeira na casa de alguém, a vitrolinha, aquela coisa toda que a gente tinha, era toda uma estratégia para chegar perto da garota. Lembrando que hoje, com muito cuidado, você pode dizer isso, porque você fala assim, fui dançar com uma garota, porque você é hétero, né, professor? E aí? Então, hoje, para encurtar a história, a gente não fala mais meninos e meninas, presta atenção, é anjinho, é alguma coisa assim, mesmo porque nós não podemos. Né? Esses dias eu aprendi com eles o que era cis, sabe? Não? Vai pesquisar, não vou falar também. E tem um tal de Kirs, se eu não me engano. E são todos aspectos sexuais diante da morfologia e da socialização que essa pessoa vai ter no seu dia a dia. E aí você tem que estudar. Então já foi a história do LGB. Agora já é LGBT, TES, CIRS, KIRS e assim vai. E na nossa época não. Era menino, menina e aquele diferente. E aí? Agora imagina, para você explicar para um aluno que você ia dançar com uma garota e que você não sabia se podia chegar perto, ou muito perto, ou se ficar longe, vai ter algum problema se ficar longe. E que quando você pega na mão da garota e na cintura da garota, você quase se desmonta, você quase se desmancha. E ali você vai aprender o que é respeito, uma interação, mais assim, mais assado.
E ainda eu escutava a minha filha e a amiguinha Carolzinha dizendo, nossa, pai, não é muito complicado tudo isso. Mas era assim que a gente aprendia. Né? E esses dias ela veio me mostrar um vídeo de um humorista, eu não esqueci o nome dele, um japonesinho, e ele aprendeu divisão silábica com a mãe dele, porque a mãe dele, na hora que batia nele, falava assim, você está sabendo porque você está apanhando. Então a divisão silábica vinha disso. Eu me lembrei perfeitamente da minha mãe fazendo a mesma coisa comigo, um bendito do chinelinho havaiano amarelo. Você ri, né? Você ri. E era assim que a gente aprendia. Não que isso seja justificável, mas naquela época era assim que a gente aprendia. Foi assim que eu aprendi essa coisa do respeito que a gente hoje muitas vezes não consegue interagir com o nosso mais próximo. Né? Hoje eu tive uma experiência relativamente séria. Eu queria dividir com vocês, mas não por dó, talvez por compaixão no máximo. Né? Mas é muito comum na escola pública e também nas escolas particulares, o aluno está conversando e você interagir com ele, ó, dá um tempo aqui, presta atenção aqui. Espera aí, professor, que eu estou terminando. Aí você olha e fala assim, mas espera aí, eu que tenho que esperar? Sou eu que tenho que esperar? Aí se você for estudar as gerações Baby Bloom, X, Y, Z e Alpha, aí você começa a entender que é assim que eles entendem. É assim que o jovem vai interagir comigo, do ponto de vista professor e aluno, quando ele olha para mim e fala assim, não, mas você espera, porque eu quero falar nesse momento. Porque é uma geração que não tem muito bem definido a hierarquia. A hierarquia para ele não está. Basta vocês verem ambientes de trabalho de mais jovens, como ele é dividido, né? Não tem salas, não tem, a pessoa entra, anda, vai, faz o que tem que fazer e sai. Não tem aquela hierarquia, ó, bate na porta, eu sou teu chefe, sala do chefe, aquela coisa. Não tem. Por quê? Porque é assim que está se imperando no mundo as relações trabalhistas. Só que a escola não está tendo essa visão, muitas vezes, de preparar esse aluno, mesmo porque o aluno que a gente está interagindo ali no dia a dia, ele não é focado no aprendizado. É um ledo engano achar que o aluno vai para a escola aprender. A gente brinca com eles, né? Fala, nossa, como é gostoso saber que vocês vieram aqui para aprender, né? Eles olham para a cara da gente e fazem assim, mas não é mesmo. Eu tenho um amigo que toda vez que ele deixava os filhos na escola, ele falava assim, divirta-se. E eu achava isso interessante. Aí uma vez eu coloquei isso na sala de aula. Eu falei, tem um amigo que fala, divirta-se. Mas divertir como? Por quê? Não é divertido aprender? Não. E nós, que temos um dos aspectos do Espiritismo é o progresso, né? Se nós temos o progresso como um dos pilares, dos 5 pilares do Espiritismo, como é que a gente está relacionando todo esse conhecimento de hoje? Eu estava pesquisando, a geração Z e a Alfa, não é o nosso caso, a Alfa é de 2010 para frente, que ainda não está bem definida, nunca se teve tanto acesso à informação e a conhecimento como essa geração. Nunca teve tanto. O dia que levantou-se a questão do CIS, né, do CIS, enfim, o aluno, eu falei assim, na hora, eu falei assim, pega o celular, pesquisa aí para mim. Ele pegou, entrou, pesquisou. A definição de CIS é pessoa que socialmente está identificada com seu gênero. Aí você ouve aquilo, você fala, ué, mas... E o tal do QIRS é homossexual masculino extremamente afeminado. Essa é a definição que eles dão. E a gente pesquisou isso na hora. Na nossa época, para a gente pesquisar, a gente tinha que ir numa biblioteca, pegava aquela bendita Barça, tirava aquela poeira danada, né? Folheava um livro, abria a página, sentia aquele cheirinho maravilhoso de livro, igualzinho no plano espiritual até hoje. Em todos os livros espíritas que a gente pesquisar, que a gente estudar, nós veremos que existem
livros, bibliotecas, informações que você pode ter acesso. Por que que o jovem não quer, então, pegar um livro e ler? Ontem, numa reunião na escola, teve uma visita ao... Em Mirassol tem o Lar dos Velhinhos e tem a Vila Vicentina, que cuida de pessoas idosas. Então eles foram até lá, os alunos, e eles chegaram falando sobre a experiência e tal. E eu me lembrei de uma propaganda que um laboratório fez com pesquisas com jovens e com idosos. Então o jovem, ele quando perguntado sobre os idosos, ele fala assim, o idoso ele não tem muita habilidade com o mundo digital, ele fica muito parado. Começaram a falar. Aí depois foram pesquisar os idosos. Tinha uma senhora lá maravilhosa que ela falou assim, não, eu leio todos os meus livros no tablet, eu faço muito exercício. Teve um lá que eu fiquei até com inveja, que ele faz caminhada, faz montanhismo, faz isso. Eu falei, meu Deus, onde arruma tanto tempo, né? E leem cerca de 8 a 12 livros por ano. E o jovem não lê um livro por ano. São pesquisas recentes. Isso nós estamos falando de conhecimento terreno, vamos dizer assim. Quem dirá o conhecimento espiritual? Como eu estava dizendo, hoje teve uma experiência muito marcante. Por quê? Eu até não ia falar, mas eu achei interessante colocar, porque a hora que eu saí da minha casa para vir para cá, eu recebi um telefonema da escola que o pai desse aluno estava lá perguntando o que aconteceu e qual foi a minha atitude. Só para exemplificar, muito cuidado até. É um jovem que teve algum problema com alguma professora numa escola. Eu não sei se ele agrediu a professora. E por conta disso, ele teve que ser recolhido à Fundação Casa. Acredito que até por algumas outras ações aí, eu não sei. E que hoje ele me ameaçou de morte. Numa situação em que eu tive que interferir, ele falou assim, eu te furo de bala. Eu deixo você igual uma peneira. Eu falei assim, tudo bem, então eu vou procurar a direção da escola porque você está me ameaçando. No que eu saí para procurar a direção da escola, ele saiu correndo na minha frente e chegou lá muito nervoso, muito alterado. Aí a gente começou a perceber algumas coisas. Uma delas é que ele não havia, talvez, fumado naquele momento que ele estava acostumado a sair da sala e usar droga, talvez. E a gente viu que ele estava bem alterado. E uma das coisas que a gente sempre, eu e o coordenador falamos com ele, foi que, escuta, mas se você tem uma posição dentro da sala de destaque, por que você não usa isso melhor? Porque a oportunidade que você está tendo de ressocializar-se, você tem que aproveitar. Mesmo porque, se eu fizer uma denúncia contra ele, ele volta, né, para a Fundação Casa. E eu não ia fazer isso com ele. Mesmo ele tendo falado que ia me tirar a vida. Mesmo porque, naquele momento, eu tive plena certeza que isso não importava para mim. A partir do momento que eu tenho a certeza da reencarnação, o que eu vou fazer? Se ele quiser me tirar a vida, ele vai tirar. Eu não vou poder fazer nada. Então eu disse a ele, olha, eu não tenho medo disso, porque isso para mim não é preocupante. O que me preocupa são as suas atitudes, o que você está fazendo. Imagina um jovem, chega cheio de experiências, de vida, não deixa de ser, influenciando jovens de 14, 15 anos, porque quando a gente recebe ele no Estado, ele tem que ficar na sala, nós somos relativamente obrigados a engolir essa situação e temos que vivenciar. E aí? Qual será a posição de nós espíritas diante disso? Qual será a nossa posição de espíritas diante de alunos de 14, 15 anos que falam de sexualidade, vivem sexualidade a todo momento, mas não têm o menor conhecimento da sua própria estrutura física? Como eu vejo as garotas conversando, falando, enfim. Qual será a nossa posição espírita diante de toda essa informação e conhecimento que nós temos hoje, em momentos em que, por exemplo, esses dias eu vi uma reportagem que no Canadá foi preso um cidadão porque ele tinha importado uma boneca sexual
robótica com aparência de criança. Então, é pedofilia? Olha que nível que nós estamos. Aí abriu-se uma discussão, porque nós não temos lei ainda no mundo que defina isso. Aí já tem pessoas discutindo o futuro da prostituição robótica. Eu falei, meu Deus, eu não estou conseguindo nem entender a minha sexualidade, né, individual. O pessoal já está discutindo sexualidade robótica entre humanos e robôs. Quer dizer, vai ter cafetão de robô, cafetina, sei lá o que vai acontecer. E por incrível que pareça, existem pessoas que já estão discutindo esse tipo de assunto. Aí eu fiquei me perguntando assim, será que nós, nessa atual conjuntura, estamos dentro do Espiritismo, nos preparando, porque quando se coloca mundo de provas e expiações, acabando e vindo um mundo de regeneração, mas é para isso que nós estamos caminhando? Eu vi um documentário americano em que um pesquisador disse o seguinte, que jovens na Inglaterra e nos Estados Unidos, principalmente femininos, né, do sexo feminino, estão se cortando, e não é a baleia azul não, viu? Mas estão se cortando para sentirem que estão vivos, porque eles estão num mundo tão individualista e digital que eles estão perdendo a realidade. Aí quando eu vi evangelização aqui, era no domingo, né? Acho que é isso. O evangelizador, ele está preparado para essa moçada que está nesse mundo digital? Saiu uma pesquisa recente agora que a idade relativamente média, né, 14, 15 anos, me desculpem aí, acho que não tem nenhuma criança aqui, né? De 14 a 15 anos é o ideal para se começar a usar o celular ou o smartphone. Porque você tem acesso a informações que você vai ter uma estrutura para vivenciá-lo. Antes disso, é extremamente prejudicial. Eu até anotei aqui o termo que o pesquisador usou. Prejuízo é a destruição cognitiva da infância. E eu confesso para vocês que quando eu vi essa frase, destruição cognitiva da infância, eu lembrei do dia que minha filha falou que nunca tinha dançado uma música lenta. Falei, minha filha não teve a experiência de pegar na mão de um rapaz, com todo respeito, ou de uma garota, não sei. Até onde eu sei, um rapaz. Mas ela não teve essa experiência. E aí? Ela não teve a experiência do chinelinho havaiano amarelo? Ela não teve a experiência do quichute, do bamba, carrinho de rolemã, do mertiolate ardendo pra caramba no lombo da gente? E a mãe falou assim, bem feito, eu te falei. Ela não teve essa experiência. A experiência que ela teve é uma experiência virtual ou de um mundo digital extremamente individualista, porque eu estou vendo, eu estou pesquisando o que eu quero, é tudo eu. E o mais interessante é quando você pergunta alguma coisa para o aluno ou para o jovem, ele fala de tudo. É impressionante como eles sabem de tudo. Tudo eles dão palpite. Se pestanejar, eles chegam a discutir física quântica, relatividade, e ainda fala que o Einstein estava errado. Como já escutei uns deles falando. Mas de onde vocês tiram tanto conhecimento? A gente lê. Lê o quê? Lê o quê? Não sei se eu também citei de outra vez que eu estive aqui, quando falaram para mim, uma espírita falou que tinha feito uma cirurgia bariátrica espiritual. Eu fiquei assustado. Como que se faz uma cirurgia bariátrica espiritual? Qual é a relação que existe perispírito e corpo? O que muda nisso? Aí eu comecei a ficar pirado com essa história. Mas é o que se fala. Esses dias mandaram uma mensagem para mim, eu adoro mensagens assim, logo de manhã no celular, né? Aqueles malditos gatinhos falando que a paz esteja com você o dia inteiro. Como?
Como que a paz vai estar comigo o dia inteiro no mundo de provas e expiações? Com todo respeito, mas o Temer em Brasília, não dá para ter um dia de paz. Aí as pessoas mandaram para mim assim, porque quando você voltar ao todo, aí você lembra de Kardec, mas peraí, Kardec fala que você voltar ao todo, você não perde a sua individualidade. Mas o cara manda uma mensagem dessa para a gente? Isso parece ser coisa de doido, né? Questionar. Mas se nós não questionarmos nesse momento a educação que nós estamos vivendo, aliás, a definição de educação, a melhor definição de educação que eu pude estudar foi a da Dora Encontre, que é uma espírita, em que ela fala que a educação é toda a influência que alguém pode exercer sobre outro ser para que possa auxiliar o seu progresso espiritual. Quer dizer, não é só o professor ou o educador, é qualquer pessoa pode influenciar o outro. Qualquer. Inclusive, no caso de hoje, esse menino, um rapaz, né, de 14, 15 anos, 16 anos, se não me engano, eu não sei se ele vai fazer ou está armando para fazer o que ele falou que ia fazer, não me preocupo realmente com isso, mas se eu pude fazer alguma influência nesse momento para ele, que assim seja. Porque o pai dele foi lá na escola, e eu não sei quem é que falou para o pai dele que houve um problema na escola com o filho dele, ou se o pai dele foi preocupado porque o filho dele pode voltar ou não para a Fundação Casa, enfim. Amanhã eu vou ficar sabendo disso. Mas, nesse momento, a gente tem que pensar no que nós estamos fazendo com essas gerações. Porque é muito sério a questão desse prejuízo ser uma destruição cognitiva da infância. Por isso que no momento em que a gente puder, nós, das gerações anterior que eu falo é assim, ó, a Baby Boomer é de 1940 a 1960. A geração X é até 1980. Aí tá bom. Por quê? Porque já estão começando a colocar o Homo sapiens digitalis. Porque é um mundo digital que eles estão vivendo. Só que tem um problema. Se o teu filho, qualquer criança que esteja à sua volta, isso é uma pesquisa também que saiu faz pouco tempo. 1 hora antes de dormir, ele não desligar o celular, ou o tablet, ou o computador, ele vai ter prejuízo de sono. Por quê? Porque uma das funções da glândula pineal é disparar a melatonina para que você tenha sono. Se você está indo dormir porque tua mãe manda você dormir e você ainda está com o celular ligado, você está produzindo 50% menos de melatonina. 50% menos de melatonina só vai fazer uma coisa com você. Você vai ter prejuízo de sono e memória. Porque quando você dorme, é a hora que tudo aquilo que a gente escolheu para ser apagado do cérebro vai acontecer. Só que ele não faz igual o Windows, né? Tem certeza? Pode mandar para a lixeira? Olha que eu estou mandando. Ele apaga. Como é que você recupera isso depois? Por isso que os alunos vão para a gente e falam assim, professor, não lembro mais o que você falou ontem. Você não lembra mesmo. Aluno dormindo em cima do braço, dormindo em cima da carteira, em cima do braço, acorda, aquele rosto vermelho. Mas por quê? Porque ele não consegue dormir direito. Ele não conseguiu dormir direito, ele vai ter o quê? Não vai ter memória. E nós estamos mostrando os limites para essa criança, para esse aluno, para esse neto, no meu caso, sobrinhos, enfim. É uma questão muito séria que a gente está vivenciando dentro da escola, porque está cada vez mais aumentando o nível de alunos sem essa relação de aprendizagem que a gente tanto quer que eles tenham. E, pela primeira vez na história, desde que começou-se a medir o QI mundial, a média de QI mundial está diminuindo.
Até 3 anos, 4 anos atrás, ela estava aumentando. De 2, 3 anos para cá, ela diminuiu. E foi justamente quando surgiu o smartphone em maior profundidade dentro do mercado. Lembrando que o smartphone faz tudo, inclusive algumas ligações, né? Porque a gente usa para tudo, menos para falar. É impressionante como as pessoas estão usando para tudo. Aí de vez em quando você liga para alguém, né? Discute-se relações, amor, ódios pelo smartphone e pelo WhatsApp. Mas ninguém fala, ninguém conversa, ninguém articula, ninguém monta uma estratégia de falar o que falar. É só a gente perceber o nível das redações, como tem caído. Né? A minha área é matemática e física, mas eu converso muito com os outros professores de outras áreas e a gente tem percebido isso. Aí você vai pegar um jovem e falar assim, cara, vamos estudar o que é a reencarnação? Porque lá na escola ele está estudando quem eu sou, para onde eu vim, de onde eu vou, né? E aqui nós temos a resposta. Aí você convida o jovem para trabalhar todo esse conhecimento e ele vai vir? Ele vai vir, eu estava vendo aqui, no sábado, que lava o salão, é isso? No sábado, não sei que hora que é? Então, você vai chamar um jovem para vir lavar o salão do centro espírita no sábado de manhã? A gente fazia isso. Eu me lembro de vir aqui no Kardec e pegar o pessoal fazendo a campanha Alta de Souza. Os meninos na rua, um monte de sacola chegando com as coisas. O jovem vai fazer isso hoje? Alta de Souza. E todo esse questionamento, né? Isso nós estamos falando em termos até de pesquisas mundiais, mas no Brasil, a média do brasileiro usar o celular, não importa com o que, mas usar o celular, são 9 horas por dia. Se você pensar que um jovem fica 9 horas com o celular por dia, em média, dorme 8 horas, já são 17 horas. Sobrou 7 horas para ele estudar e fazer 3 refeições. Se ele fica 5 horas na escola, então, esse apelo que eu estou fazendo aqui nesse momento hoje é bem planeta Terra. Mas pensando nesse planeta que a gente tanto está idealizando, em que a gente procura mostrar. Por quê? O que nos está preocupando é que não é só na escola pública que isso está acontecendo. Claro que na escola particular também está acontecendo. Mas na escola particular você não vai ter um aluno te ameaçando de morte. Não. Mas eu vou ter um aluno que vai poder me ameaçar, por exemplo, psicologicamente falando, através de recadinhos e tudo mais, como já aconteceu com tantos colegas. O senhor sabe com quem o senhor está falando? O senhor sabe quem é o meu pai? Quantos colegas meus vieram reclamar disso para mim? Enquanto a gente está aí discutindo certas questões do mundo espiritual, nós estamos vivenciando uma criançada que está chegando, né, essa geração a Z e a Alfa, que ainda está sendo pesquisado aí diante dessas universidades. Qual vai ser a nossa posição? Esses dias eu li também que os empregos de 2030 não foram criados ainda. Não se sabe o que você vai fazer em 2030. Quer dizer, eu não, né? A molecada que está vindo aí. Quer dizer, não se criou ainda esses empregos. Porque a nossa geração é a coisa estável, né? Eu tenho um emprego, eu ganho X, eu gasto Y, se puder guardar um pouquinho e está tudo bem, né? Como sempre fala o Leandro Carnal, né? Eu gosto muito de ouvir as palestras dele. Ele fala que a avó dele sempre falava para ele: arruma um emprego no Banco do Brasil ou na Petrobras. Seu futuro está garantido. Quer dizer, naquela época, né? Porque se ele tivesse arrumado um emprego na Petrobras ou no Banco do Brasil nos dias de hoje, ele também estaria com medo de algum japonês aí da Polícia Federal chegando perto dele.
Vai saber o que ele fez. Como é que a gente pode chegar para um aluno e cobrar certos conhecimentos dele, né? Se ele chega para você e fala assim, professor, quer ver, ó, ele tira a foto de uma equação de segundo grau e já sai as raízes. Sai as raízes. Vocês lembram da equação de segundo grau, né? Fórmula de Bhaskara. Até hoje ninguém descobriu para quê, né? Mas tem. E o interessante é que você fala assim, como é que ele chegou nesse valor? Não sei. Pois é, você está tendo uma vivência ou está tendo uma experiência? Porque se quando nós desencarnarmos, nós vamos levar o conhecimento que a gente adquiriu, o que essa geração está levando? O que ficou realmente impregnado no seu espírito, na sua memória eterna? Aí quando eu olho os alunos fazendo aquelas discussões calóricas, né? De, não, porque eu sei isso, você aquilo, mas você sabe, e o que isso está dentro de você para você levar isso adiante? Né? Aquele também espírita, Rossano, né? Ele fala uma coisa que me marcou muito, ele fala de fazer pamonha, né? Quando você vai fazer pamonha, que você junta aquela molecada, aquela família toda fazendo pamonha, que todo mundo pega e vai vivenciar, fazer a pamonha, pegar, debulhar, cozinhar, que a família está ali conversando, que a família está ali discutindo. Nossa, fulano, vem cá, as mulheres para um lado, as crianças para o outro, brincando, pulando para um lado para o outro. Será que não é isso que está faltando? Porque a tendência nossa sempre é deixar aquilo que a geração anterior tem, de bom, para trás. Fala, não, isso é coisa de velho, não serve mais. Como que não serve? Eu queria pegar quem é que tirou o caderno de caligrafia da escola. E queria dar um beijo em quem destruiu todos os mimeógrafos da escola, né? Porque aquilo era triste. Né? Aquele cheirinho de álcool logo de manhã, 6h30, né, professor? É muito bom, né? Graças a Deus eu não vivenciei isso, não. Eu pulei essa fase. Mas o caderno de caligrafia, qual o problema de usar o caderno de caligrafia? Né? Qual o problema de chegar para o aluno e falar assim, por que você não gosta de segunda-feira? Só os alunos que têm isso, né? Segunda-feira eles odeiam, mas por quê? Se você é um espírito eterno, se você vai reencarnar milhões de vezes, você vai ver quantas segunda-feiras à sua frente. Por que a gente não gosta de segunda-feira? Quer dizer, segunda-feira pode ser ótima, mas a sua sexta-feira vai ser uma porcaria e você vai falar, mas hoje é sexta-feira. Não tem sentido isso para o espírita. E aí a gente pega qual que é a finalidade de tudo isso, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta, Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto consiste a expiação. E essa é a parte que mais eu foco quando eu vejo o meu aluno, mas muitas vezes sem poder expressar. Né? Infelizmente, o estado é laico. A encarnação ainda tem outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de encarregar-se da sua parte na obra da criação. Aí eu entendi a frase de Emmanuel quando ele fala, podemos ser co-criadores do mundo maior. Mas só vamos ser co-criadores do mundo maior quando nós tivermos uma educação plena em todos os sentidos e olhar o nosso semelhante como realmente um ser que eu possa auxiliar no seu progresso espiritual. Quando eu li eu lembrei dessa pergunta de Kardec e fui pesquisar, ficou cada vez mais forte a obrigação que eu tenho como educador perante qualquer pessoa. A começar por mim mesmo. Porque se eu não me educar, eu não vou poder ser um co-criador do mundo maior. Penso que é dessa forma que eu vejo que Jesus também está contando comigo para que eu possa auxiliar. E é claro que ser auxiliado. Porque, por incrível que pareça, diante de tantas teses e tantas coisas que se falam de Jesus, até ele começar a sua missão, pregar o seu evangelho, ele trabalhou. Ele trabalhou. E não fez nada
demais, entre aspas. Mas ele trabalhou com o pai dele. Então nós estamos querendo o quê? Só o conhecimento e vida fácil? E a experiência, a vivência, onde é que nós vamos poder? Então é nesse sentido que esse apelo que a gente está tentando fazer em todos os centros que a gente for, que é um olhar maior para a educação, mas uma educação plena. Hoje sim podemos falar, porque temos condições de falar, na educação espiritual. Hoje sim. Que é a educação do espírito através desse conhecimento. E não só desse conhecimento, mas sim desse conhecimento. Olhar o ser eterno que está à nossa frente. Então, eu gostaria de terminar com essas palavras. Olhar à nossa frente, vendo o ser eterno que está diante da gente. Porque essa moçadinha que está chegando, que ainda nem sei como é que vai ser essa geração alfa, né? Porque ainda estão em pesquisas aí e tudo mais, a gente vai se assustar muito. Diante de tanto conhecimento que eles trazem, mas conhecimento sem vivência vai ficar um pouquinho complicado. Mas que Jesus nos abençoe e continue nessa intuição do nosso trabalho. Que assim seja.